Gente bonita, que bom nós estarmos juntos, conectados nessa hora, e a minha oração é que Deus fale ao seu coração, assim como Ele tem falado também ao meu coração enquanto eu vou meditando na palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Encontre aí o texto sagrado. Enquanto isso, eu vou aqui remover a minha máscara, enquanto você encontra. Segundo aos Coríntios, talvez você que está nos acompanhando não tenha tanta familiaridade assim com o texto bíblico. A carta de Paulo aos Coríntios está no Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Depois você passa Atos, Romanos, e aí você vai chegar na primeira e depois na segunda carta, lá no capítulo 4, tá bom? Seguimos cuidando da igreja, cuidando das nossas relações, dos relacionamentos e também cuidando do nosso povo através do púlpito, da mensagem cristã. Ao falar nisso, o nosso púlpito hoje está bonito, né? Vocês podem ver aqui algumas orquídeas, o pessoal está agradecendo aí as nossas orquídeas, elogiando. A equipe da ornamentação já está trabalhando, cuidando, para que todos nós tenhamos um mês muito abençoador, e essa tem sido a nossa oração, o nosso trabalho. A nossa equipe está aqui toda animada, feliz, contente, motivada, e é sobre isso que eu quero falar com vocês e para vocês, sobre bom ânimo, como manter o bom ânimo em meio à quarentena, em meio à pandemia, em meio a esse momento difícil pelo qual nós passamos. Então, bom ânimo. E essa mensagem veio logo no início da pandemia, quando uma pessoa perguntou a mim se eu estava animado com tudo aquilo que estava passando, e eu disse que eu estava olhando com muito cuidado, no entanto, que o meu coração estava animado, sim, pela graça de Deus. Então eu peço que você me acompanhe. Nós estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Se você não acompanhou a nossa meditação pela manhã, nós então estudamos o capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 15, e agora à noite nós estudaremos do verso 16 até o verso 18, tá bom? Nós estamos, então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Diz assim o texto sagrado: por isso, e por que Paulo está falando por isso? Porque ele está concluindo o raciocínio anterior, que depois nós retomaremos aqui. Por isso, nós não desanimamos, muito pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia, em outras versões, dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que nós vemos, mas naquelas coisas que nós não vemos, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos assim orar nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus por essa oportunidade de cantar que o nome de Jesus é o doce nome, é esse nome que traz paz ao nosso coração, esse nome que aquieta a nossa alma, esse nome precioso nome acima de todo nome, e nós queremos louvá-lo, queremos bendizê-lo. Pedimos a Deus que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que possamos nessa noite ouvir a Tua voz e que possamos ter o bom ânimo, aquele bom ânimo que vem da Tua presença, da Tua palavra, e assim rogamos que o Teu Espírito conduza a nossa meditação. Fale ao nosso coração, assim como o Senhor já falou ao meu coração, e eu Te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade de servir ao Senhor e servir a Tua igreja através da pregação. Usa a minha vida, ó Deus, tenha misericórdia da minha vida e dos meus pecados, das minhas lutas. Fica comigo, fica com os meus irmãos que estão sedentos para ouvir a Tua voz em suas casas. Que o Senhor fale ao nosso coração. Conduza, Senhor, a nossa equipe e nos dê sempre esse ânimo, essa alegria, essa motivação de te servir e honrar o Senhor através do nosso trabalho e do nosso serviço. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos. Amém e amém. Por diversas ocasiões o Senhor Jesus disse assim: não temas, tende bom
ânimo. Por várias ocasiões Jesus disse essa expressão. Eu sei que algumas pessoas ficam olhando para esse tema, pensando talvez que é um tema de autoajuda, e claro e evidente que nós não trabalhamos com esse tipo de teologia, muito pelo contrário, nós buscamos ajuda que vem do alto, nós não gostamos e nem caminhamos nessa direção da teologia, da coaching, que vai trabalhar com essa postura mais de elevação emocional, muito pelo contrário, mas nós também queremos cuidar sim das nossas emoções enquanto nós estamos aqui vivendo esse tempo, vivendo esse momento e assim pedindo ao Senhor que tire o nosso olhar das coisas terrenas, das coisas daqui e do agora e nos colocando em obediência ao foco que é o Senhor Jesus, em obediência à eternidade. Então nós seguiremos essa palavra do nosso mestre que diz: não temas, tende bom ânimo. E as pessoas estão desanimadas. Infelizmente nós vivemos em um contexto onde as pessoas estão desanimadas com tantas e tantas circunstâncias que envolvem as suas vidas. Por exemplo, pessoas desanimadas com política por conta de todas essas discussões e as polarizações que vivemos nos últimos anos, e as pessoas já não querem mais conversar sobre isso. As pessoas estão desanimadas com essa expressão chamada crise, e parece que nós vivemos em um tempo onde as crises vão sobrevindo sobre as nossas vidas e nós então somos surpreendidos por tantas e tantas crises. As pessoas estão desanimadas também por conta da crise do afeto e do carinho no nosso tempo. As pessoas parecem que não estão entendendo muito aquilo que é de fato a quarentena ou o distanciamento social, e as pessoas estão trocando essa expressão distanciamento social por isolamento social. Nós não estamos isolados e nem podemos ficar isolados, por isso nós estamos distantes, ou seja, nós estamos distanciados fisicamente dos nossos irmãos, mas nem por isso deveremos e devemos estar distantes dos nossos irmãos, dos nossos familiares, de uma forma afetiva, de uma forma relacional. Isso vai causando desânimo nas pessoas. Se você é um ser humano comum como eu, você também deve estar desanimado com o preço dos produtos nas gôndolas do supermercado. Subiu muito, está muito caro tudo está muito caro. Nós estamos tentando equipar a nossa igreja para fazer as transmissões, e aí nós nos esbarramos nos equipamentos com o preço do dólar, com o preço do euro, e tudo isso vai inflacionando a nossa vida. Quando a gente vai no supermercado, até a piada dessa semana foi trocar 2 sacos de arroz e 2 litros de óleo por um terreno tão caro que está esses produtos que compõem a nossa alimentação. As pessoas estão desanimadas com o amor. Nós banalizamos tanto a expressão do amor e nós falamos assim: olha, eu amo você da mesma maneira que eu amo o meu celular. Não, que isso? Nós precisamos rever esses conceitos. E muitas pessoas estão desanimadas com as suas carreiras e tantas outras circunstâncias. Eu confesso a você e que me acompanha, me ouve nessa noite, que por várias vezes o nosso coração ele é assaltado pelo desânimo, e aqui nós precisamos então aprender com o apóstolo Paulo como não desanimar. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar o versículo 16, ele vai falar assim: por isso nós não desanimamos, por isso nós não desanimamos. E aí a pergunta que eu fiz é o seguinte: por que Paulo não desanimava? Por que Paulo não se rendia ao desânimo? Por que Paulo não se rendia a essa prostração emocional, física e mental? Porque Paulo não esgotava o seu ânimo, porque Paulo tinha esse ânimo a todo tempo, a todo momento para fazer aquilo que Deus havia preparado para a sua vida. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar no capítulo 4, versículo 1, quando Paulo fala do ministério que ele recebeu do Senhor Jesus e aquilo que ele vai cumprir em relação ao seu ministério. 4:1, por exemplo, ele diz: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos. Então todos aqueles e aquelas que entendem o seu ministério, que cumprem o seu ministério, que entendem que tem uma missão, uma carreira, essas pessoas não se prostram e não ficam desanimadas. Por quê? Porque conseguem cumprir aquilo que Deus tem determinado para as suas vidas. No caso do apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, o lema de vida dele é o seguinte: ai de mim se não pregar o evangelho. Então Paulo escreveu toda a sua história
história a partir da sua missão e mostrou as suas prioridades ao realizar o ministério que ele recebeu do Senhor. E se você está me acompanhando, se você está me ouvindo, certamente você tem um ministério. Por exemplo, se você é pai, se você é mãe, você tem o ministério de cuidar do seu filho. Se você é casado ou casada, você tem o ministério de cuidar do seu cônjuge. Se você, obviamente, é filho, tem mãe, pai, avô, avó, tio, tia, você tem o ministério de cuidar dessas pessoas. Se você, assim como eu, tem um cargo, tem uma incumbência na igreja local onde você serve, no nosso caso, na nossa igreja, vocês, líderes da nossa igreja que me acompanham, nós temos um ministério, nós temos a igreja como ministério. Então, é um ministério que não nos deixa desanimar. E aquelas pessoas que não entendem esse envolvimento, esse engajamento na igreja, simplesmente ficam desanimadas, ficam completamente abatidas pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Por quê? Porque não estão engajadas, não estão envolvidas no ministério. Olha aqui essa expressão que eu quero trabalhar com vocês. Pessoas engajadas no ministério cristão sofrem, e sofrem muito. Nós temos sofrido muito para poder fazer uma boa transmissão para vocês, mas as pessoas que se envolvem no ministério cristão são pessoas felizes, são pessoas extremamente realizadas. Eu tenho para mim que as pessoas que estão engajadas no ministério, que estão envolvidas no ministério que Deus deu, estão felizes ou são felizes. Sofrem muito para cumprir o ministério, é claro e evidente, mas não desanimam, sofrem, mas recebem a misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus vai renovando o nosso ministério. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, e a misericórdia de Deus vai nos colocando de pé, vai nos sustentando, e nós então vamos recebendo esse bom ânimo que vem do Senhor para continuarmos o nosso trabalho. Então o apóstolo Paulo, dá uma olhada no versículo 16, olha o que ele diz: por isso nós não desanimamos, muito pelo contrário. E aqui eu gostei dessa expressão, aqueles que são professores vão entender o que eu estou dizendo. Paulo fala do contrário, ou seja, ele faz um contraponto. Se de um lado nós temos as pessoas que estão desanimadas, ele fala muito pelo contrário, ou seja, enquanto muitos estão pensando que o apóstolo Paulo estava completamente abatido, desanimado, o apóstolo Paulo, muito pelo contrário, estava muito animado, muito aquecido. Ele fala assim: pelo contrário, eu não estou desanimado, eu estou muito animado, eu estou muito motivado, eu quero trabalhar muito para o reino de Deus. E aqui então fica essa expressão. Se você olhar para o seu filho, se você olhar para a sua família, se você olhar para a sua igreja, você vai contemplar e se motivar a trabalhar mais para o reino de Deus. Da mesma forma que nós temos os nossos ministérios, nós precisamos olhar para os ministérios e ver tudo aquilo que nós precisamos realizar aqui, agora e até Deus assim nos chamar. Então, você e eu somos chamados a não ficar desanimados, muito pelo contrário, ficar muito animado, porque tem muita coisa para a gente fazer ainda. Dia desses, uma pessoa muito querida do nosso círculo perguntou para mim: pastor, você está desanimado? Eu disse para ela: não, eu estou cansado, eu preciso somente de descanso, eu não estou desanimado. Muito pelo contrário, eu diria como o apóstolo Paulo. E se nós perguntarmos para as pessoas que estão envolvidas, nós ficaremos certamente envolvidos pelo amor que nós devemos colocar no nosso ministério. Então, por exemplo, um dia que eu estiver desanimado, eu preciso olhar para o meu filho Timóteo e ver que eu tenho uma missão para com ele, e isso vai me animar muito. O dia que eu ficar desanimado, eu vou olhar aqui então para a minha equipe, que está toda trabalhando, e hoje até temos fotografia, todo mundo aqui trabalhando, está uma coisa linda de se ver. Eu vou olhar para a minha equipe e vou falar assim: a minha equipe me anima. Quando eu ficar desanimado, eu vou olhar para a minha esposa e vou falar assim: olha, a vida da minha esposa e a forma como eu tenho que cuidar dela, isso me anima. Ou seja, todos nós precisamos desse ânimo que vem do Senhor. Então Paulo não desanimava, porque Paulo entendia que tinha um ministério, ele tinha uma missão, ele tinha uma carreira a cumprir, e Deus vai se revelando a ele, Deus vai mostrando quais são os seus ministérios na vida do apóstolo Paulo, assim como também vai mostrando para a nossa vida. Então essa é a introdução, eu espero que você esteja aí comigo, e a nossa equipe está todo mundo aqui trabalhando, e vamos embora. Então a primeira comparação, o primeiro contraste que o apóstolo Paulo coloca é no versículo 16, está assim:
Porque nós não desanimamos, muito pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Então Paulo estava falando do exterior em contraste com aquilo que é do interior, mostrando que a sua prioridade na sua caminhada cristã deveria ser o seu interior. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso homem exterior vai se corrompendo, e aqui Paulo está afirmando que o nosso corpo vai sendo gasto, sendo entregue e sendo simplesmente desgastado pelo tempo. Então a expressão corromper aqui tem a conotação de decomposição contínua, ou seja, todos os dias o nosso corpo, o nosso homem exterior, ele vai sendo consumido, ele vai sendo gasto, ele está passando por um processo contínuo de desgaste, de envelhecimento, ou seja, nós vamos sofrendo a ação do tempo. É muito interessante isso, porque quando a gente vai acompanhando a nossa própria vida, a nossa existência, a gente vai vendo que o tempo vai passando. Dia desses, eu fui, nessa semana, na casa da irmã Anita, não sei se a irmã Anita está aí, dá uma olhadinha se a Anita colocou alguma coisa. Eu fui buscar algumas roupas na casa da Anita, ela é muito conhecida aqui para nós, e a Anita então pegou umas fotografias, olha aqui gente, ela está aí? Está com a gente? E então ela mostrou umas fotografias, e impressas. Eu olhei aquele álbumzinho da Kodak e falei assim, nossa, uau, que nostálgico. E aí começamos a ver algumas fotos de 10 anos atrás, na primeira passagem minha aqui na cidade de Sorocaba. E então a Anita olhou para mim e falou assim, nossa, olha como você estava novinho. Eu falei assim, Anita, o exterior vai se corrompendo. E é isso que o apóstolo Paulo estava aqui querendo nos relatar. Vou usar um exemplo de ontem. O Eduardo vai ficar olhando para mim assim, meio de lado assim, mas isso mesmo. Eu e o Eduardo aqui ontem mexendo, e aí o Eduardo falou assim, olha, nós não temos mais os cabelos completamente pretos, lembra, Du? E aí nós já temos alguns cabelinhos brancos. Então o homem exterior está se corrompendo, o homem exterior está se deteriorando, o homem exterior já está sofrendo as ações do tempo. No entanto, o nosso homem interior está sendo renovado. Olha que contraste maravilhoso. Enquanto o nosso corpo, enquanto essa estrutura que nós temos está se corrompendo, está sendo vencida dia após dia, está sendo entregue à morte dia após dia, o nosso interior está sendo renovado. Então Paulo está afirmando que mesmo que o corpo esteja sofrendo um processo de decomposição, mesmo que o nosso corpo esteja caminhando para a morte, mesmo que o nosso corpo esteja se desgastando, o nosso homem interior, a nossa alma continua sendo renovada pela força que vem do Senhor. Graças a Deus por isso. Então o nosso homem exterior envelhece, mas o nosso espírito, o nosso interior se renova dia após dia diante do Senhor. Dia desses eu falava com meu filho e nós conversávamos a respeito das cores, e essa é muito boa. E aí então ele falou que o cabelo da mamãe era loiro. E aí eu olhei então para ele e falei assim, qual que é a cor do seu cabelo? E ele olhou então para mim e falou assim, o meu cabelo é amarelo. Eu falei assim, muito bem, e qual que é a cor do cabelo do papai? E eu todo feliz, né, que ele falasse assim, é preto. Aí ele vira para mim e fala assim, preto e branco. Porque o homem exterior, ele está se corrompendo, não há nada que nós possamos fazer contra o envelhecimento. No entanto, o nosso interior, a nossa alma, a nossa devoção está sendo renovada dia após dia. Então quem serve o Senhor e sente, percebe a presença do Espírito Santo do Senhor, recebe a misericórdia pela manhã e percebe que nós vamos sendo renovados, refeitos todo dia pelo Senhor. Isso nos motiva, isso nos alegra, porque mesmo que as circunstâncias de saúde, mesmo que as circunstâncias de enfermidades vão chegando sobre a nossa vida, nós vamos percebendo que o nosso interior vai sendo renovado. Então quem serve ao Senhor sente e percebe que mesmo diante das pressões, mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo diante das enfermidades, mesmo diante da luta, o seu interior continua sendo renovado por Deus, continuamos tendo paz na alma e nós servimos ao Senhor com alegria. Então quem serve ao Senhor sente e percebe que mesmo que o corpo esteja padecendo,
esteja sofrendo, na linguagem de Paulo, esteja se corrompendo, mesmo que isso aconteça, a nossa alma tem fome e sede de Deus, a nossa alma anseia pelo Senhor, a nossa alma suplica pelo Senhor e por isso nós não desanimamos. Eu, como pastor, tenho o privilégio de acompanhar as pessoas nos seus últimos momentos de vida e eu vi e contemplei isso por diversas vezes de pessoas que estão no leito de morte e elas falam que continuam com as suas vidas renovadas pelo Senhor, e a renovação que Paulo aqui fala é uma renovação diária. Deus a cada dia renova o nosso interior. É muito lindo a expressão bíblica e a sabedoria bíblica que nos ensina que Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. A nossa maior beleza está no nosso interior. Tanto é que o apóstolo Paulo vai colocar para nós, em Romanos capítulo 12, para nós não nos conformarmos com este século, mas para nós passarmos por essa transformação da renovação da nossa mente. Então, aquelas pessoas que têm a mente renovada pelo Senhor vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se alguém perguntasse para o apóstolo Paulo, olha Paulo, por que você não desanima? O apóstolo Paulo vai falar assim, olha, eu não desanimo porque Deus renova o meu interior está sendo renovado pelo Senhor, e aqui eu quero falar e dar uma dica para você, deixe Deus te renovar todo dia. Deixa Deus te renovar de dentro para fora, porque se você for renovado de dentro para fora, as pessoas verão a sua alegria. Eu sei que alguém vai falar assim, mas eu vou estar de máscara. Mesmo de máscaras, as pessoas irão perceber que nós temos um brilho no olhar, e esse brilho no olhar é a misericórdia de Deus que se renova a cada dia em nossa vida. O nosso exterior pode estar sendo corrompido, mas o nosso interior se renova a cada manhã. Está todo mundo tirando onda com você, Eduardo? Chegou aí, a Thaís tirou onda com você aí? Então tá bom. No versículo 17, a segunda comparação, o segundo contraste que eu quero trabalhar com vocês é a tribulação versus peso de glória. Dá uma olhada no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Olha essa expressão de Paulo. Paulo está colocando tudo aquilo que ele sofreu e viveu como leve e momentânea tribulação. Eu diria assim para Paulo, como assim, o apóstolo Paulo? Você sofreu muito, você foi desgastado, você foi chicoteado, você sofreu muito. E nós sabemos como o apóstolo Paulo não teve uma vida leve e como seus sofrimentos foram terríveis. No entanto, o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação não pode nem ser comparada àquilo que nós receberemos na eterna glória. Mas Paulo é capaz de encorajar os cristãos de Corinto e também a todos nós nessa noite, tirando o nosso olhar da tribulação e fazendo-nos focar na glória de Deus. Então o que Paulo está querendo falar para nós é o seguinte: não fique olhando para as tribulações dessa vida, para essa leve e momentânea tribulação, tira o olhar disso e coloque o olhar na eternidade. Pense no peso da glória de Deus. Então Paulo afirma que as tribulações dessa vida pelas quais nós estamos passando, essas tribulações são passageiras. E eu não sei se conforta o seu coração, mas confortou o meu coração lendo essa expressão, porque se a nossa leve e momentânea tribulação ela é passageira, então eu posso confirmar e afirmar que a pandemia também é passageira. Fala um amém aí, povo de Deus. Amém. Nós sairemos da quarentena, não sei como, nem quando, não faça pergunta difícil, mas nós sairemos e nós olharemos para isso e falaremos assim, isso foi uma leve e momentânea tribulação. Não é tão fácil assim, não é tão leve assim, mas olha o que Paulo está falando. Paulo está falando que tudo aquilo que nós sofremos nessa vida é leve e momentânea tribulação. Agora acompanhe comigo. Se você conhece a história e a vida e a dinâmica de Paulo, você vai se lembrar que, por exemplo, o apóstolo Paulo sofreu naufrágio? Sim. O apóstolo Paulo sofreu prisões? Sim. Açoites, apedrejado, expulso, traído, abandonado. E ele está dizendo, tudo isso é leve e momentânea tribulação. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para a glória de Deus, imaginando o peso da glória de Deus. Olha que incrível, as circunstâncias difíceis da tribulação dessa vida é leve, no entanto, Paulo está falando que há um peso, e o peso da glória de Deus.
Eu gosto quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, quando ele fala no capítulo 8, eu quero ler uma parte desse trecho com você, e você pode me acompanhar. Olha o que ele diz no capítulo 8, versículo 18 e 19. Porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Olha que Paulo está dizendo, aquilo que eu estou sofrendo agora, os sofrimentos dessa vida, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, toda a criação geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, filhos de Deus, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso interior, gememos, sofremos aqui, mas nós aguardamos a adoção de filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Sofremos essas leves e momentâneas tribulações, mas nós aguardamos a redenção. O peso de glória para Paulo é a redenção do nosso corpo, ou seja, a ressurreição. E a ressurreição era o tema que mantinha a chama do bom ânimo acesa no coração de Paulo. Então, se alguém perguntasse para Paulo, olha Paulo, por que você não desanima? O apóstolo Paulo iria falar assim, eu não desanimo porque eu fico aguardando o dia da minha ressurreição. Tanto é verdade que aqui no capítulo 4, no versículo 14, ele vai falar assim, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ou seja, o Deus Pai, que o Deus Pai também nos ressuscitará com Jesus, e nós seremos apresentados convosco, com todos os irmãos. Amados e queridos irmãos e irmãs, nós precisamos lembrar nesse tempo de pandemia, de quarentena, que nós teremos um corpo ressurreto, novinho em folha, sem pecado algum, sem enfermidade nenhuma, sem nenhuma doença, sem nenhuma dor, sem nada. E nós seremos apresentados, todos nós os salvos, juntamente com Cristo, diante de Deus Pai. Que incrível isso! Então o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, vamos parar de focar nesse momento, nessas circunstâncias. Eu sei que nós estamos sofrendo, eu sei que nós estamos de uma maneira muito limitada, eu sei que é muito difícil esse tempo que nós estamos passando, mas o que Paulo está querendo nos chamar nessa noite é olhar o peso da glória de Deus. E conversando dia desses com o meu menino, com o meu filho, ele queria algumas explicações que eu não tinha. E uma delas foi esse texto. Como que eu poderia explicar então para o meu menino o peso da glória de Deus? Quanto pesa a glória de Deus? Fiquei pensando nisso. E aqui Paulo está querendo falar desse contraste, aquilo que é leve e daquilo que é pesado. E aqui nós temos essa convicção, que nós sofremos agora, mas nós desfrutaremos da glória de Deus e seremos filhos adotados pelo Senhor, passaremos a vida eterna com o Senhor, passaremos pela ressurreição do corpo e as tribulações do presente momento, ou seja, dessa vida, do aqui e agora, não se comparam com a glória que há de ser revelada e desfrutada por nós na eternidade. Quando nós estamos diante da tribulação, diante dos sofrimentos e das provações, nós devemos focar na eternidade e contemplar a glória de Deus. Olha o que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você e eu não sabemos tudo aquilo que está preparado para nós na eternidade. Pense nisso, se anime com isso. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, as coisas aqui agora estão muito difíceis, eu falo, eu sei, é verdade, eu sofro com você, no entanto, eu quero olhar com você para a eternidade, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi falado a homem nenhum, tudo aquilo que Deus está preparando para nós na eternidade. Eu não sei se isso aquece seu coração, mas eu gostaria que você pensasse nisso. Você já imaginou como será a glória? Como será a vida na glória? Uma das coisas que eu estava pensando um dia desses é assim, como será o nosso encontro com aqueles que partiram com Cristo Jesus? Já parou para pensar nisso? Eu poderei rever algumas pessoas que fizeram parte da minha vida. Eu poderei ver alguns familiares que partiram com Cristo. Nós poderemos conhecer, a Bíblia fala sobre isso,
os autores, os apóstolos, os profetas? Como será contemplar Jesus sentado no trono? Como será para nós adentrarmos no coro celeste e cantar Hosanas, Hosanas, Santo, Santo, Santo é o Senhor? Como será viver sem pecado? Pense nisso. O que eu entendo desse texto é que nada nem ninguém conseguiu relatar para nós a grandeza, o peso da glória de Deus. Paulo não desanimava porque ele focava na eternidade. Segunda dica para você é o seguinte: deixe de olhar para as pressões e tribulações e foque no peso da glória de Deus, na eterna glória de Deus. Terceiro e último lugar, a terceira comparação que Paulo faz e o terceiro contraste. Eu estou sem relógio, sem celular, perdi o tempo. 7:55. Tá bom então. Estamos ao vivo, hein, gente? Bonito. A terceira comparação é esse contraste em coisas temporais versus coisas eternas. Dá uma olhadinha comigo no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Então Paulo está falando daquilo que se vê, daquilo que não se vê. Então Paulo vai tentar estimular os nossos irmãos e a nós também a tirarmos o foco das coisas dessa vida e focarmos nas coisas que nós não vemos, ou seja, em Deus, nas questões espirituais. Então Paulo vai mostrando para nós que o nosso referencial não pode ser as coisas do aqui e do agora, pois nós vivemos pela fé. Lembra do nosso jargão que está no Antigo Testamento e também vem para o Novo Testamento: o justo vive pela fé. E o apóstolo Paulo aqui, depois no capítulo 5, vai dizer para nós que o justo vive pela fé e nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos é passageiro, mas nós caminhamos por aquilo que nós não vemos, ou seja, nós caminhamos pela fé, vivemos pela fé e temos a nossa peregrinação espiritual nesse mundo guiada pelos referenciais, pelos conceitos e valores, e sim, por tudo aquilo que nós recebemos da eternidade. Eu gosto da frase do C.S. Lewis, quando ele disse assim: eu descobri em mim mesmo desejos dos quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica que eu tenho é que eu fui feito para o outro mundo, eu não sou desse mundo. Então C.S. Lewis está dizendo que ele tem desejos que esse mundo não pode satisfazê-lo. Por quê? Porque nós somos feitos para o outro mundo, nós não somos daqui, e por isso algumas vezes nós ficamos chocados e até desalinhados com esse mundo, porque nós não fomos feitos para esse mundo, para aqui e agora, nós somos feitos para a eternidade. O sábio Salomão vai dizer para nós que Deus plantou em nosso coração a semente da eternidade, por isso que nós precisamos nos alimentar de coisas eternas, como essa explicação da vida eterna, como os cânticos que falam a respeito das questões da nossa alma. Por quê? Porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem e logo iremos para a nossa Nova Jerusalém. Então Paulo nos desafia a tirar o olhar das coisas do aqui e agora e focar na eternidade. Então os cristãos que são guiados pela eternidade, pelas coisas que não se veem aos olhos humanos, são guiados pelos olhos espirituais, pelo discernimento que vem do próprio Deus. Então Paulo nos desafia a vivermos pela fé em um mundo caótico, corrompido, perverso, e dessa forma, com toda certeza, nós vamos viver a nossa caminhada com mais tranquilidade, com paz no coração, com a eternidade como nosso referencial, e desfrutaremos da paz sem fim que vem do nosso Senhor. Por último, eu digo que Paulo não desanimava, porque Paulo vivia a partir desse referencial. Qual referencial? Da eternidade. Terceira dica para você: deixe Deus te mostrar os prazeres da vida celeste e das coisas celestiais. Ou seja, busque prazer naquilo que é eterno. Concluo com a frase do C.S. Lewis: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Repito, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Que a minha e a sua vida possa se aquecer e nós todos possamos nos animar e ter um bom ânimo. Essa é a minha oração e esse é o meu desejo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
foi palavras proferidas por Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que nos mantém animados nessa vida é que Jesus venceu o mundo. E a minha oração é que você também tenha um bom ânimo, que você fique com seu coração animado. Eu iniciei a minha palavra dizendo a expressão de Jesus: não temas, tenha bom ânimo. E aqui eu digo a vocês que me acompanham, rebanho da Igreja Batista Nova Canaã, não temas, tende bom ânimo. Equipe que trabalha comigo, não temas, tenhamos todos bom ânimo. Eu espero que Deus tenha me usado para aquecer o seu coração. Deus abençoe. Vamos cantar ao Senhor nessa hora.